E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, você alguma vez já se perguntou como é que a Walt Disney, a maior empresa de animações do mundo, surgiu? E como algumas animações tipo Frozen, Detona Ralph e Zootopia surgiram? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Projeto Coneta. Como é que a Walt Disney surgiu e como é que ela se tornou a maior empresa de animações do mundo? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Isso é viver, É aprender. Hakuna Matata. Como esse é um quadro novo aqui do canal, eu não tenho como continuar ele sem o seu like. Eu preciso que você dê o like desde agora, se você for um coneta de carteirinha. É sério, mano, é só clicar ali, porque olha só o tamanho desse vídeo. Você tá vendo aqui embaixo? É enorme, mano. E pra gravar, pra fazer roteiro, pra editar, você não tem a noção do trabalho que a gente teve pra fazer esse vídeo pra você. E o seu like ajuda demais. Clica aí que eu te garanto que você vai gostar. Você não precisa assistir até o final pra dar o gostei. Você pode acreditar em mim desde agora, tá? Deixou o like? Beleza, mano, você é demais mesmo. E eu também queria te convidar pra se inscrever no canal aqui embaixo, pra virar um coneta de carteirinha e pra me seguir nas redes sociais pra gente conversar depois desse vídeo. É sério, você pode me seguir lá e me mandar uma mensagem que eu vou tentar te responder, tá? Então, todas aqui na descrição. Se você nasceu entre 1937 e 2018, você com certeza já assistiu uma animação da Disney. Talvez em 2018 ainda não, porque você ainda é um bebê, mas você vai assistir um dia um filme da Disney. Isso eu te garanto. Então eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Obrigado? De E nada. a Disney, ela é tipo responsável por criar inúmeros filmes, mano. Inúmeros filmes que você com certeza lembra, tipo O Rei Leão, de 1994. A Bela e a Fera, de 1991. Vem o padeiro com seu tabuleiro, com pães e bolos pra ofertar. Tudo aqui é sempre assim. Inclusive o mais recente, que é Moana, que estreou em 2017 nos cinemas. Ou seja, eles sabem fazer animações fantásticas. Tipo, como é que será que essas animações surgiram? Como é que elas ficaram tão famosas? Bom, existe uma história muito legal por trás de tudo isso aí. E eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Você vai se inspirar depois que eu terminar de contar ela. A gente não tem como falar da Disney sem contar a história do Walter Elias Disney. Se você não sabia, Walt Disney é uma abreviação de Walter Elias Disney. Walt Disney era uma pessoa. Ele nasceu dia 5 de dezembro de 1901. Minha avó não era nascida nessa época, ou seja, isso faz muito tempo. E o Walt Disney é praticamente uma das pessoas mais importantes para a história do cinema. Primeiro porque foi ele quem inventou o primeiro longa animado no mundo. E segundo porque o cara ganhou 22 estatuetas do Oscar. Sabe aquele prêmio lá, que o pessoal ganha uma e já fica feliz? O cara ganhou 22. Não é uma, não é duas, é 22. The winner is Toot Whistle Plunk and Boom, Walt Disney Productions. Só que antes dele conseguir realizar essa façanha de ganhar 22 Oscars, o cara era praticamente um ferrado na vida, mano. O cara não era ninguém, entendeu? Ele não era ninguém mesmo. Mas ele tinha uma coisa que muitas pessoas não têm. Ele tinha persistência. Walt Disney was as driven a man as I've ever met in my life. What he really wanted to do was
was, as we used to say in the Middle West, make a name for himself. Desde que ele era muito pequeno, ele tinha um sonho de se tornar animador, porque ele amava cinema. Ele passava grande parte do tempo dele assistindo curtinhas de animação no cinema. Só que algumas empresas nessa época que produziam o Pernalonga e o Gato Félix já tinham um nome muito forte no mercado. Então como é que o Walt Disney ia competir com o Pernalonga e o Gato Félix? Ah, já sei, ele criou o Rei Leão e pum, explodiu. Não, né, meu amigo? Não foi assim. Como todo mundo, ele começou lá de baixo. Só que esse cara começou muito lá embaixo, entendeu? He loves to be the center of attention. He wants to be an artist. And I think he discovered something early on. That talent was his way of getting attention. Como eu disse, o Walter Elias Disney tinha o sonho de se tornar animador. E a única coisa que ele tinha estudado foi um cursinho de artes quando ele tinha 14 anos. Então, ele não tinha muita experiência, mas ele tinha garra. Ele estudava bastante na biblioteca da cidade para aprender a desenhar. Walt had been an enthusiastic artist from the time he was little, and he was determined to do work he loved. His only formal training was a few months at art schools in Chicago and Kansas City. Disney read about roughing out a storyline, creating characters, and carefully drawing each individual frame onto white linen paper. Então ele conseguiu um financiamento com o irmão dele e disse que ele queria abrir uma empresa de animação. O irmão dele, como gostava muito de cinema na época, apoiou o Walt Disney e falou, beleza, vamos abrir. O que eles fizeram? Eles começaram a anunciar no jornal que eles precisavam de pessoas para trabalhar na empresa deles. E não importava se você sabia desenhar, se você não sabia, tanto faz. Eles queriam pessoas que tivessem dispostas a encarar a situação. At age 20, Disney quit his day job and started a company, Laugh-O-Grams Inc. Walter Elias Disney, president. He hired a salesman, a business manager, and 4 young apprentice animators. E lá por meados da década de 20, surge a empresa Laugh-O-Gram, que foi a primeira empresa do Walt Disney. E esses funcionários que estavam trabalhando na empresa, eles não tinham experiência nenhuma com cinema, entendeu? Eles estavam lá aprendendo com o Walt Disney. O Walt Disney, que não sabia quase nada de animação, falou pra eles, ó, é assim que se anima e é assim que eu quero que fiquem as produções. Beleza, ele conseguiu uma parceria com o cinema da cidade e decidiu encomendar algumas animações. Todo mundo lá da empresa se pegou, começou a desenhar, ficava dia e noite fazendo desenhos, fazendo animações. Mas quando chegou o momento de pagar, esse cinema deu com o pé pra trás, entendeu? Ele não pagou o Walt Disney. E todo mundo que tava trabalhando lá não recebeu. Essas pessoas precisavam de dinheiro. E o Walt Disney não tinha de onde tirar, né? Ele não tinha nada. Então o que aconteceu? A Laugh-O-Gram, obviamente, faliu, mano. Foi pro brejo, já era. Sem a Laugh-O-Gram, o Walt Disney não tinha nada. Ele não tinha nem o apoio do pai dele, porque o pai dele não gostava que ele animasse, entendeu? O pai dele dizia várias vezes pra ele a seguinte frase: vai arrumar emprego, moleque! Você não dá dinheiro não! Vagabundo! Coisas que eu já ouvi várias vezes e não é muito legal de se ouvir. Mas enfim, como o Walt Disney tinha falido, ele não tinha o apoio do pai dele, ele teve que morar na rua alguns dias. Nesses momentos aí depressivos da vida dele, mal sabia o Walt Disney que daqui a alguns anos ele seria o dono da maior empresa de animações do mundo. Não desista dos seus sonhos, tá? Hollywood in the 1920s is a beacon of the future. That's where the action is at. And I think Disney senses that, and that's where he wants to be. Falido e sem dinheiro nenhum, o Walt Disney e o irmão dele se mudaram pra Hollywood. Ele foi lá em vários estúdios da época e tentava um cargo, sabe? Nem que fosse segurar a tomada, ele só queria trabalhar com isso. Mas é óbvio que ninguém dava uma oportunidade pra ele. Porque o cara era novato, entendeu? Ele não tinha experiência nenhuma com isso. Enquanto o Walt Disney perdia tempo, o irmão dele tava fazendo outra coisa já. Ele precisava ganhar dinheiro. Então ele batia de porta em porta e vendia aspirador de pó. E aí ele sugeriu pro Walt Disney fazer a mesma coisa, entendeu? Larga esse negócio aí de desenho, de animar, que isso aí não dá dinheiro. Foi então que o Walt Disney percebeu que aquilo lá não tava dando certo, entendeu? Que aquilo lá não era pra ele, que aparece uma surpresa no correio dele. Soon after Disney shipped his Alice reel to Winkler's office in New York, the distributor wired back an offer. She wanted Walt to make 12 Alice shorts and was willing to pay $1,500 per episode. When he gets that telegram, the first thing he does is he goes to visit his brother Roy. And
Walt is waving this telegram saying, look, we've got a chance here. Uma empresa muito famosa, que existe até hoje, eu não vou citar o nome, enviou uma carta pro Walt Disney dizendo que eles tinham gostado demais das animações que ele tinha feito. E ele e o irmão dele, como não eram bobos nem nada, foram até essa empresa e aceitaram a proposta. Então agora beleza, a Lifogram voltou, o Walt Disney conseguiu reunir os animadores que ele não tinha pago antes, e eles começaram a produção de Alice no País das Maravilhas, que era uma espécie de animação live action com desenho. Que você precisa saber é que essas animações que o Walt Disney fazia e as outras empresas também, elas não são o tipo de animação que você tá acostumado a assistir hoje, sabe? Você vai assistir, sei lá, Zootopia no cinema, 1 hora de filme. Não, naquela época eram curtinhas, entendeu? Eram curtinhas animados de 5 minutos. As pessoas, elas pagavam R$25, $25 pra assistir 5 minutos de desenho no cinema. E você reclamando que ingresso tá caro, imagina naquela época. Mas o que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Então beleza, agora a vida do Walt Disney tava um show, entendeu? Supimpa, show de bola. Ele conheceu uma mulher e ele conseguiu se casar. Ele comprou um carro, comprou uma casa, tava ganhando bem, tinha funcionários, a empresa dele tava funcionando. Show de bola, né? Não, que a vida ela é cruel. A vida é cruel, mano. Cruel. Foi cruel com ele também. Mint saw an opportunity. They owned the rights to Oswald, not the Disney Brothers. Pra você entender do que eu tô falando e por que o Walt Disney se ferrou de novo, eu tenho que explicar o que aconteceu. Naquela época lá de 20, as animações que eram exibidas no cinema, elas eram meio cruas, sabe? Elas eram cruéis, elas não eram feitas pra crianças. E as crianças gostavam de assistir desenho, porque ele era engraçadinho. E o Walt Disney, ele tinha uma qualidade, ele sabia o que ele tava fazendo e pra quem ele tava fazendo. Foi então que ele decidiu criar um personagem novo, chamado Oswald, que era um coelho lá, um tipo de coelho que era pra competir com perna longa. Então a empresa com que ele estava trabalhando assinou embaixo, comprou a ideia e encomendaram vários episódios. E ele começou a produzir o Oswald. É óbvio que eles distribuíram um monte e ele fez sucesso, né? Mas por que isso foi ruim pro Walt Disney? The animators were increasingly frustrated with their boss. The old Kansas City hands, who had helped Disney get started in the business, were working into the night and through the weekends, whilst Walt was taking much of the money and most of the credit. Foi então que esses funcionários chegaram lá no diretor-geral dessa empresa, que eu não vou citar o nome, e disseram: ó só, o Disney tá ganhando muito, a gente tá trabalhando mais, quero mais dinheiro. Então o que esse diretor-geral fez? Ele selecionou todos os funcionários dessa empresa e disse o seguinte: ó só, eu vou pagar o dobro do que o Walt Disney tá pagando e vocês vêm trabalhar exclusivamente pra mim, eu não preciso mais pagar ele. Ou seja, o que esse cara fez? Ele ferrou com o Walt Disney. Ele não precisava mais do Walt Disney. Ele tinha os direitos do personagem, ele tinha os outros funcionários e podia demitir ele, entendeu? Ele não ia fazer falta. Foi então aí que o Walt Disney ficou sabendo disso e ficou muito chateado. O cara tinha ferrado com ele e pegou o personagem que ele criou, o Oswald. Ele não tinha mais nada de novo, entendeu? Tava na rua, sem funcionário e sem o personagem que ele criou. Mas antes dele sair, ele falou uma coisa: eu posso fazer muito melhor que isso. É só esperar. Aí o diretor daquela empresa falou: eu quero vir a fazer melhor e tal. Faz nada. Põe a boca pra fora. O Walter Elias Disney tinha falido 2 vezes. Foi andando de trem que ele percebeu uma coisa: eu estou falindo porque eu tenho chefes. Eu nunca mais vou ter um chefe na minha vida. Eu nunca mais vou ter alguém pra me dizer o que eu tenho que fazer. Foi nesse momento que o Walt Disney reuniu o irmão dele, a mulher dele, mais alguns funcionários que não se venderam pra aquela outra empresa, e juntos eles criaram o Mickey Mouse. Hey, Pluto! Here she comes! O Mickey Mouse, que tá um pouquinho esquecido hoje, mas pra quem não sabe, o Mickey foi o primeiro personagem da Disney que existiu. Porque a partir daquele momento a empresa começou a se chamar Walt Disney Pictures.
essa animação foi a primeira animação do Mickey Mouse da história. Só que pra fazer ela não foi tão fácil assim, porque imagina que ele tava sem dinheiro nenhum de novo, cara. E o pessoal não quer mais trabalhar de graça. E ele também não quer falir. Foi então que ele teve um pensamento visionário, que ninguém mais tinha pensado. A partir de agora, todas as animações da Disney vão ter fala e vão ter som. Ou seja, elas vão ser dubladas. Porque as outras empresas, elas não dublavam, elas botavam um sonzinho por cima, entendeu? Ele não. Ele queria fazer diferente, porque ele queria chamar a atenção. Ele tava tão sem dinheiro que ele não tinha dinheiro pra pagar o estúdio de dublagem e nem um ator. Ele mesmo que tinha que fazer aquela voz lá do "Oh, Mickey Mouse!" E essa animação fez muito sucesso. Mais sucesso do que o Pernalonga e o Gato Félix faziam. Empresas que ele nunca pensou em conseguir alcançar. E com o Mickey Mouse, o cara estourou. Todo mundo queria ver o Mickey. Porque o Mickey era leve. Ele não tinha preconceito, não tinha sangue. Era divertido, entendeu? Eram coisas que essas animações aí não eram na época. And within months, never mind he was just a cartoon, Mickey Mouse was the newest Hollywood celebrity. Fan mail for Mickey Mouse poured into the studio on Hyperion Avenue, with postmarks from across the world, from England, Spain, the Philippines. Some were addressed to Mickey, some to Walt. Bom, você tá gostando desse vídeo? Tá gostando de ver a história do Mickey, do Walt Disney e de toda essa empresa aí? Se você tá gostando e chegou até aqui, não sai do vídeo, tá? Porque tem muita coisa ainda maneira pra falar sobre tudo isso aí. Mas pra continuar, eu vou pedir de novo o seu like, porque como eu disse, isso ajuda muito mesmo. E se você gostou até agora, você vai gostar até o fim, tá? Clica no like ali, porque eu ainda quero fazer outros vídeos sobre outras empresas, como por exemplo a Pixar, que é aquela empresa de animações 3D. Eu quero trazer a história dela também, mas pra isso continuar, você tem que comentar me dizendo o que você quer, né? Obviamente. E deixar o like, tá? Eu conto com você e vamos continuar essa história aí da Walt Disney. Como eu disse antes, as animações daquela época eram 5 minutos. Elas eram curtas-metragens. E os longas-metragens eram feitos só com filmes. Porque fazer uma animação em longa ia demorar demais, entendeu? Um filme, sei lá, eles gravavam em meses e a animação podia demorar 3 anos. Mas o Walt Disney, ele tava pensando muito além do tempo dele. Ele tava pensando no futuro, entendeu? Um dia as pessoas vão querer assistir animações grandes. Eu quero assistir. Foi então que o Walt Disney teve a ideia de criar a primeira animação longa-metragem do mundo. A primeira animação de 1h30 da história do cinema. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pra casa agora, eu vou. Foi então que um dia que ele reuniu todos os funcionários que ele tinha e disse: eu quero fazer um filme de 1h30 sobre a Branca de Neve e os 7 Anões. Contou toda a história do filme pra eles. What he did was to go through the whole movie as he saw it, acting out all of the parts, impersonating all of the characters, going through all the emotions, all the ups and downs, the queen, the princess, the 7 dwarves, even the animals. What Disney was proposing had never been done, never even been tried. A feature-length, story-driven cartoon. Então começaram a vir muitos questionamentos do tipo: quem é que vai assistir uma animação de 1h30? E muitas pessoas começaram a dizer: cara, não vai dar certo, entendeu? Não faz, a gente vai perder tempo, as pessoas não vão assistir, você vai só perder o seu dinheiro. Porque ele tava pegando o dinheiro do bolso dele pra investir nisso aí, entendeu? Era um projeto incerto, ninguém nunca tinha tentado antes. Porque ele tava gastando $1,5 milhão pra fazer a Branca de Neve, sendo que ele não tinha certeza de nada. Esse cara era louco. Para que o projeto da Branca de Neve e os 7 Anões desse certo, ele não simplesmente fez como um curta-metragem. Ele fez todos os animadores dele estudarem teatro. Ele fez eles estudarem as expressões dos atores. Como tal personagem mexia a boca para falar tal palavra. Ele queria que isso transparecesse na animação. Ele não queria que o personagem simplesmente abrisse e fechasse a boca. Ele queria que tivesse uma sincronia. It was just such fine detail. You know, one little line, throw the whole thing off. The production process did not change. Key animators would draw the main characters in Snow White. In-betweeners would draw the movements between the key frames. Quero uma canção e você vai achar que isso faz alegre o coração. Não. E isso não se faz. E com muita alegria é mais fácil.
Ele também contratou atores para atuarem no filme enquanto os desenhistas faziam a animação. Ele contratou animais para que eles tivessem uma noção de como é que era o animal se comportando. Ele também contratou artistas de cubismo para que os animadores tivessem uma noção de movimento muito grande que as animações da época ainda não tinham. Ele queria que ficasse como um filme, só que em desenho. 10 months to the premiere date, and not a single animation cell had been shot on film. With little regard for the consequences, Walt insisted that Snow White could not be rushed and could not be done on the cheap. Mas no final das contas, o filme estreou no prazo e Branca de Neve e os Sete Anões foi um sucesso do cinema. Blasé Hollywood, accustomed to gala openings, turns out for the most spectacular of them all. The world premiere of the $1.5 million fairy tale fantasy, Snow White and the Seven Dwarfs. Audience members gasped at the opening shots of the Queen's castle. They howled with laughter at the dwarf's antics. Todo mundo amou o filme, mano. Todo mundo se emocionou. Era como se você estivesse assistindo um filme, só que em desenho. E todo o dinheiro que ele tinha gastado voltou pro bolso dele. A Era de Ouro da Disney. Com o sucesso da Branca de Neve e os Sete Anões, a gente entra no período conhecido como a Era de Ouro da Disney. Ela é conhecida com esse nome porque as primeiras animações surgiram entre os anos de 1937 e 1942. Antes dessa época, era só curta-metragem. Depois de 1937, com a estreia de Branca de Neve, surgiram os filmes como Pinóquio. Disney proclaimed. Audiences will see in Pinocchio underwater effects that look like super special marine photography. Can you tell me where we can find Monstro? Esse filme também foi um sucesso, mano. Muita gente assistiu, amou e se emocionou como a Branca de Neve. Ele foi um marco no cinema. Eu sou de verdade. Menino de verdade. Está vivo. Out of the blue, fate steps in and sees. Só que em 1940 o Walt Disney decide fazer uma aposta diferente. Ele tenta trazer um estilo de animação diferente com o filme fantasia, o que acabou sendo um certo erro dele, porque as pessoas não entenderam o filme. Elas acharam confuso, aquele monte de luz, aquela magia lá do Mickey, e o filme não fez sucesso. Muita gente acredita que o filme não fez sucesso porque ele estreou numa época de guerra, e as pessoas elas não queriam ir no cinema nessa época. Elas preferiam ficar em casa para se proteger. He's dealt with realism and realistic emotions. But now he's trying to get to emotion in a different way. You know, I want the great artists of the time to join in here. You know, I want to create art that lasts centuries. Como esse filme foi muito caro de se fazer, o Walt Disney pensou em alternativas um pouco diferentes e tentou apostar nos animais. Agora ele queria fazer animações sobre animais, como se animais fossem pessoas. Foi então que lançou no cinema o filme Dumbo e o filme Bambi, duas animações clássicas da Disney que você já ouviu falar e que fizeram muito sucesso, mano. Até porque era uma novidade você ver animais falando, animais agindo como pessoas. E esse foi um grande acerto do Walt Disney na Era de Ouro dele. A Era de Guerra da Disney. Ué, mas por que esse nome? A Disney entrou na guerra também? Não, nada a ver, mano. Essa era ficou conhecida como a Era da Guerra porque a Disney começou a fazer animações um pouquinho diferentes. Eles estavam acostumados a lançar só longas metragens. Só que como era a Era de Guerra, como esse período aí de 1942 até mais ou menos o começo dos anos 50, tava acontecendo guerra, a Disney não queria botar o dinheiro dela fora. Então eles começaram a lançar alguns filmes curtas metragens, várias sequências de curta no tempo de 1 hora. Lá vem Cavaleiro do Além, cavalgando na imensidão, leva a cabeça pela mão. 1000 demônios vão fugir só de ver o cavaleiro surgir.
E essa foi uma época que a Disney não fez tanto dinheiro, não investiu tanto também, e fez alguns filmes que não ficaram tão conhecidos. Como, por exemplo, o filme Você Já Foi à Bahia, que é um filme da Disney, mano. É, um filme da Disney se passando no Brasil. Foi nessa época que também surgiu o Zé Carioca, que é o primeiro personagem brasileiro criado pela Disney. Nessa época, o Walt Disney, ele tava fazendo várias viagens e acabou conhecendo o Rio de Janeiro, gostou da cultura e tentou trazê-la para um filme, o que acabou dando uma visão muito legal pro nosso país. Já que lá pelos anos 40, a gente não era nada. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Enfim, são filmes que não ficaram muito conhecidos, mas que precisavam ser feitos para que a Disney não falisse na época da guerra. Porque se eles não ganhassem dinheiro, não ia ter mais Disney, não ia ter mais animação, e todo mundo ia ficar triste, né? Inclusive, eu queria saber se você conhece algum desses filmes e se você já assistiu. Porque muita gente me disse que já assistiu. Eu não assisti, eu talvez tenha assistido um ou outro quando eu era pequeno, mas eu quero saber de você. Se você já assistiu algum desses aí, comenta aqui, tá bom? A Era de Prata da Disney. A Era de Prata, a gente pode dizer que ela é tão boa, se não melhor, que a Era de Ouro da Disney. Ela recebe o nome de Era de Prata só porque a Era de Ouro já passou, entendeu? Senão ela ia receber o nome de Era de Ouro. Porque muitas animações clássicas e boas que as pessoas lembram até hoje surgiram nessa era. Como, por exemplo, Peter Pan. Vamos embora. A voar! E nos castelos no ar, estrelinhas a brilhar você vai encontrar. A voar, a voar, a voar, a voar, a voar. A gente também teve Cinderela, que abriu a Era de Prata da Disney e começou com os clássicos de princesas. Isso é magia, acredites ou não. Bibidi-bobidi-boo, a sala gadula é. Nem eu entendo este angu. E esses filmes se consagraram tanto porque a Era de Prata da Disney ela surgiu logo depois da guerra. E as pessoas elas precisavam de diversão. Sair de casa e ir no cinema assistir um filme da Disney era sinônimo de se divertir, entendeu? Você não tinha como ficar triste assistindo um filme da Disney. E cara, agora a Disney tava dominando o cinema. Eles dominavam as animações da época. Quem diria que aquele cara lá falido que morava na rua hoje seria o dono da maior companhia de animações do mundo? Quem diria, mano? Essa época que começou em 1950 e acabou em 1967 foi praticamente a melhor época pra Disney, porque além deles fazerem essas animações que todo mundo gostava, eles abriram o projeto do Parque da Disney. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. Pois é, você aí que sonha em ir pra Disney, saiba que tudo isso começou com um desastre. Porque o Walt Disney, ele tinha meio que um plano de criar uma cidade, criar a Disney, onde as pessoas também poderiam viver. É verdade isso. Tanto que tem um filme, o Tomorrowland, lançado pela Disney, que mostra como é que o Walt Disney imaginava a vida das pessoas dentro da cidade da Disney. Enfim, o Walt Disney, ele queria pra ontem o parque. Então ele começava a pressionar lá os pedreiros, dizendo: eu quero pra ontem, vamos fazer logo isso aí. E os caras, mas não vai ficar pronto amanhã, né? Então no dia da inauguração do parque da Disney foi terrível, entendeu? Foi terrível, foi talvez a pior inauguração de alguma coisa no mundo. E era calor, muito calor. E o Walt Disney teve que escolher entre botar banheiro ou botar bebedouro no parque. Não sei porque que ele não podia botar os dois, mas beleza, ele teve que escolher entre um e o outro, e óbvio que ele escolheu o banheiro porque ele não queria ninguém fazendo cocô ali no cantinho do parque, né? Coisa mais feia. E pra piorar, no dia da inauguração, os pisos tinham recém sido colocados, então o cimento tava molhado. As pessoas pisavam. Quem viu aquilo não diria que a Walt Disney seria hoje a viagem dos sonhos de muitas pessoas e o parque de diversão mais legal do mundo. Apesar dessa experiência ruim, sorte que a Walt Disney ainda fazia filmes excelentes, né? Não por muito tempo. Porque foi no dia 15 de dezembro de 1966 que o Walt Disney morria de câncer no pulmão. Ele morreu de câncer no pulmão porque ele fumava muito. Ele fumava toda hora, entendeu? Ele fumava trabalhando, ele fumava com a família. Era um vício que ele não conseguiu largar. E isso acarretou num câncer de pulmão que ele não conseguiu converter e ele acabou falecendo em 1966. O último filme que ele produziu, assim, que ele teve envolvimento, foi Mowgli e o Menino Lobo. Eu sou necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário.
Existe até uma lenda que chega a ser engraçada, que diz que dentro de algum lugar dos parques da Disney tá a cabeça do Walt Disney cortada esperando o futuro chegar pra reviver ele. Eu não sei se eu acredito muito nessa lenda, mas se você acredita, me conta aqui nos comentários, tá bom? A Era Sombria da Disney. A Era Sombria da Disney é conhecida também como a Era de Bronze. E essa talvez tenha sido a pior época pra Disney da história desde que eles existem. Porque como o Walt Disney, que era a mente por trás de todas as animações e sempre dava o ok, agora tava morto, como é que eles iam fazer pra continuar produzindo as animações? Essa era foi tão grande que ela durou de 1970 a 1988. Foram praticamente 20 anos na Era Sombria. A era onde eles não conseguiam fazer animações que chamassem a atenção, que fizessem as pessoas quererem sair de casa para assistir o filme. Agora elas tinham um traço muito forte, coisa que as outras animações da Disney não tinham. E eles também usavam muitas cenas já desenhadas em filmes antigos e repetiam nos novos, entendeu? Eles só redesenhavam o personagem. Porque como eles estavam na Era Sombria, eles não sabiam para onde eles estavam caminhando, era muito melhor você reaproveitar o que já tinha pronto do que ficar investindo numa coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. Então a Disney lançou filmes que podem ser considerados muito bons, mas que não fizeram sucesso na época. Como por exemplo, Oliver e a Sua Turma. Nessas ruas eu sou rei de alguma grana, eu não ganhei. E também o muito criticado Caldeirão Mágico, que ele foge completamente da proposta da Disney. Ele parece mais um filme sombrio do que uma animação Disney. Por sorte, eles conseguiram alavancar uma animação que é conhecida até hoje, ganhou várias sequências. O Ursinho Pooh. Alguém só pensa em comer, salvar o meu almoço. Salvou o que podia, o mel que encontrou. Mas enquanto ele comia, no rio ele afundou. A era renascentista da Disney. Essa era ficou conhecida como renascentista porque como eles passaram por um momento sombrio, eles renasceram. Eles entraram na melhor época que a Disney já teve da história. Essa era renascentista durou de 1989 a 1999. E foi por causa do filme A Pequena Sereia, que lançou nos cinemas em 1989, que eles conseguiram sair daquela era sombria que eles estavam há quase 20 anos. Parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. Além de que agora eles tinham o uso de uma nova tecnologia. Eles tinham o 3D, a computação gráfica. E aquilo era uma novidade, nenhum estúdio estava usando essa tecnologia. E como a Disney tinha, além de impressionar nos roteiros, eles impressionaram na qualidade gráfica. E os melhores clássicos da Disney surgiram nessa época, como é o caso do Rei Leão. O mundo vai tremer quando me ouvir urrar. Mas por enquanto, eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. A gente também teve Tarzan. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. E nenhum dos filmes lançados de 1989 a 1999 da Disney foi ruim. Nenhum deles teve uma bilheteria ruim, nenhum. Todos foram um sucesso, mano. Só que ao mesmo tempo que a Disney conseguia alavancar animações excelentes, eles automaticamente estavam se dando um tiro na cabeça assim, ó. Hoje eu vou me matar! And the Oscar goes to... Porque foi por meados dos anos 90 que a Disney fechou uma parceria com a Pixar. A Pixar, pra quem não sabe, foi a primeira companhia do mundo a fazer animações em 3D. Só em computação gráfica, entendeu? Foi a primeira do mundo. E eles fecharam uma parceria com a Disney. E eu já explico por que a Disney se ferrou fazendo essa parceria aí. A era pós-renascentista da Disney.
Essa era foi ruim pra Disney, porque como eu disse antes, a Pixar tava fazendo animações em 3D, e isso era uma novidade também. E como as crianças gostaram daquele estilo de animação, elas não queriam mais ver desenho, elas não queriam mais, sendo que praticamente é a mesma coisa, entendeu? Só muda a ferramenta, vai do papel pro computador, mas não, né, eu não quero mais ver assim, eu quero 3D. Beleza, eles tiveram que se adaptar. No ano de 2000, eles lançam a animação Dinossauro, só que essa animação, apesar dela ter sido totalmente em computação gráfica, ela não foi boa, entendeu? Ela não rendeu a bilheteria que a Disney esperava. E aí a gente teve o primeiro fracasso da Disney depois de 10 anos. Então em 2001 eles decidem abandonar isso aí e voltam pro modo tradicional e lançam a Nova Onda do Imperador. Só que a Nova Onda do Imperador não foi tão boa assim de novo, entendeu? Opa, já estamos começando a errar. O que tá acontecendo? Aí eles lançam Planeta do Tesouro. Só que Planeta do Tesouro também não foi tão bem. Vixe, a Disney está entrando numa era de trevas novamente. Aí eles tentam embarcar de novo em Atlantis, o Reino Perdido, e eles não conseguem. Então eles tentam apostar de novo no 3D, com o galinho Chicken Little. Foi um deslize sem reprise que gerou a confusão. E aí vários filmes sendo lançados depois, que eu considero muito bons, não fizeram sucesso, cara, não tava dando a bilheteria que eles esperavam. E a Disney, como não é boba nem nada, naquela época eles decidiram fazer algumas continuações dos clássicos deles. Filmes como Tarzan 2, A Pequena Sereia 2, Rei Leão 3, Mowgli o Menino Lobo 2 e muitas outras que não fizeram sucesso. Não fizeram sucesso porque elas eram feitas com baixo orçamento, entendeu? Essas continuações aí estreavam só em DVD, porque elas eram produzidas por um outro estúdio, uma divisão da Disney conhecida como Disney Toons. E essa época foi muito ruim pra Disney, porque nem as continuações faziam sucesso, porque as pessoas não gostavam delas serem lançadas só pra DVD, além delas serem totalmente inferiores ao original. Os filmes do cinema também não faziam tanto sucesso. Por sorte, nessa época, eles tinham uma parceria com a Pixar, além de que eles estavam também fazendo sucesso no Disney Channel com várias séries, como por exemplo Hannah Montana. E o filme que todo mundo lembra da Disney, High School Musical. Não, foi então que uma hora alguém lá de dentro da Disney sentou numa cadeira e disse: ó só, mano, já faz 40 anos que o Walt Disney morreu. A gente vai ficar nessa aí de vai, esse filme bom não faz, ou a gente vai se estabilizar de uma vez? Foi então que eles entram na segunda melhor era da história da Disney. A segunda era renascentista da Disney. Foi nessa era que a Disney decidiu focar completamente em roteiros e em qualidade excelente. Nenhum filme que eles lançam desde 2010 é ruim, nenhum tem uma bilheteria ruim, porque hoje tudo é muito bem estudado, tudo é muito bem feito, pra que nada dê errado. Se alguma coisa der errado, é prejuízo pra Disney, e ter prejuízo não é um sinal bom, eles sabem disso. E foi com o filme Enrolados, de 2010, que eles marcam a volta da Disney de verdade. Das estrelas, com ela aqui vejo quem eu sou. Ela aqui. A gente também teve a estreia do filme Detona Ralph, que focou na tecnologia e nos videogames, que eu amo esse filme. Olha, eu ganho a corrida e pego sua medalha. Quer que eu te ajude? É sério? Você só precisa quebrar umas coisas. Vai lá, o que me tiza? E inúmeros filmes voltaram a fazer sucesso, como é o caso de Frozen. Agora a Disney era poderosa, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham ali tudo planejado. Foi então que eles compram a empresa Lucasfilmes, que tem o direito de Star Wars. E se não bastasse comprar a Lucasfilmes, o que eles compram? A Marvel, dos super-heróis. Não, tá bom? Beleza, eles compram a Fox. Inclusive esse é o último vídeo feito por mim, porque a Disney me comprou. Já estou desligando aqui as coisas, tá? Tchau, obrigado pelos 5 reais, Disney, eu precisava. Tá?
Tchau! Você viu todo o perrengue que o Walt Disney passou para conseguir fazer a Disney se tornar a maior empresa de animações do mundo? Você viu só quantos erros, quantos acertos, quantos erros e erros de novo, até eles conseguirem alavancar? Todo sonho é feito disso. Cabe a você desistir ou não, mas seria burrice se você desistisse do seu. Por mais impossível que ele pareça, pro Walt Disney também parecia, mas ele não desistiu disso. Se você desistir, você pode estar perdendo um potencial incrível. E se você for o próximo Walt Disney? Tudo bem, se pra mim você se volta, eu já sei. O sentimento prevalece no final. A vida se faz com essas horas. Bom, essa foi a história da Walt Disney, a maior empresa de animações do mundo. E cara, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Então se você chegou até aqui, vou te pedir duas coisas, tá? Deixa seu like, porque eu sei que você gostou desse vídeo. Ele deu muito trabalho pra ser feito, mano. E seu like, ele ajuda, é sério. Se você não deixa o like, o YouTube entende que você não gostou. Não adianta você só assistir. Você tem que deixar o like pra contribuir com todo o trabalho que a gente teve pra fazer esse vídeo. Acredite, demorou pra caramba, mas eu espero trazer mais vídeos dessa série. Então, eu também quero pedir pra você que é corneta de carteirinha comentar o seguinte: hashtag sou corneta de carteirinha e cheguei até aqui. Porque só os mais fortes, só os cornetas de verdade chegaram até o final. Então comenta que eu vou dar coração no seu comentário, tá? Não se esquece também de se inscrever no canal pra não perder nenhuma análise, pra continuar acompanhando os vídeos e ativar o sininho pra não perder nada, tá? Você pode também me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e mandar uma mensagem por lá pra gente conversar, pra você não perder nada do canal, porque às vezes o YouTube não notifica, mas pelas redes sociais você fica sabendo, tá? E conferir os últimos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tá? Só clicar que eles estão bem divertidos. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal!